Ezequiel capítulo 36, do versículo 22 ao 31. O texto nos diz assim: Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão limpos. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Queridos, existem promessas de Deus com relação à restauração do seu povo. E nós olhamos o contexto da vida e da profecia do nosso profeta Ezequiel. Sabemos que ele profetizou no ano de 586 a.C., momento em que a cidade de Jerusalém tinha sido tomada pelos babilônios. Antes do profeta Ezequiel, Deus havia enviado Jeremias. Jeremias, enquanto profeta, ele profetizou o que haveria de acontecer. Ele viveu antes da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, mas ele viveu também aquele período daquilo que ele havia profetizado. Foi um dos profetas que profetizou o que haveria de acontecer e viveu aquilo que havia profetizado antes. Mas agora é Ezequiel que entra em cena. A palavra de Deus está na boca do profeta Ezequiel. E em meio ao exílio babilônico, lá, Ezequiel fala em nome de Deus, tanto para os exilados, aqueles que não estavam mais em Jerusalém, estavam na Babilônia, mas falou também ao remanescente de Judá, aquelas pessoas que haviam permanecido em Jerusalém, mas dentro de um cenário de destruição, de desesperança, cujo templo havia sido queimado, praticamente toda a cidade havia sido destruída. Nós percebemos que a mensagem central de Ezequiel passa pelo campo da responsabilização de todos nós, enquanto filhos de Deus, com relação aos nossos próprios pecados. A alma que pecar, essa morrerá, disse o profeta. A mensagem central de Ezequiel passa também pelo campo da renovação espiritual que cada filho de Deus deve ter, buscando uma intimidade maior com seu Senhor. E ainda passa pelo campo da dedicação que nós, enquanto adoradores, devemos buscar oferecer ao nosso Deus. Então nós vemos o profeta Ezequiel ser também um profeta contemporâneo nosso. Nós hoje passamos pela necessidade de sermos melhores adoradores. Vivemos a necessidade de buscarmos uma renovação espiritual em nosso íntimo, algo que nasça do nosso interior, que venha então exalar para o nosso exterior. O avivamento espiritual verdadeiro é aquele que nasce de dentro para fora. É aquele que parte de pessoas convertidas que querem aumentar a sua comunhão e a sua intimidade com Deus.
e a responsabilidade dos nossos pecados é algo pertinente também aos nossos dias. Nós precisamos nos encontrar dentro de um contexto no qual muitas pessoas têm responsabilizado a sociedade, muitas pessoas têm culpado a cultura atual, outras têm culpado o próprio Satanás, inimigo de Deus, enquanto que na maioria das vezes a culpa compete e cabe sobre nós mesmos. O objetivo desse texto que nós lemos, irmãos, é de levar as pessoas a compreenderem a grande fidelidade e compaixão de Deus, que na verdade prometeu e fez. Ele prometeu e restaurou a nação de Israel. Ele os trouxe depois do cativeiro novamente para o território de Judá. Mas nós percebemos que uma renovação, tão somente a nível geográfico, não vai trazer nada de diferente dentro do nosso ser, dentro da nossa essência. Portanto, a profecia de Ezequiel leva em consideração mudanças que devem acontecer no nosso interior. E diz respeito à aliança que Deus fez com o seu povo desde o passado, é uma aliança também que Deus faz conosco hoje a partir do seu Filho Jesus. Nós vemos que ainda hoje, a aliança feita por Deus, ela se concretiza por meio da nossa fé em Jesus, mas também pelo arrependimento dos nossos pecados. Nós encontramos na Bíblia um Deus que sempre fez promessas ao seu povo, e as promessas de Deus tinham o objetivo de fazer com que o seu povo fosse bênção, tinha por objetivo fazer com que o seu povo fosse referência em meio às outras nações, tinha por objetivo fazer com que o seu povo fosse um povo abençoador. Nós precisamos nos encontrar dentro dessas promessas de Deus ainda hoje. Existe uma predisposição do Senhor de operar nas nossas vidas, de maneira a fazer de nós um povo que seja a referência do nome dEle. Nós não estamos vivendo nesse contexto, nessa sociedade e nesse mundo aqui, para não cumprirmos nenhum outro objetivo que não seja a glória do nome de Deus. E para alcançarmos esse objetivo de maneira plena, nós precisamos dar atenção ao nosso testemunho, ao nome que nós carregamos, à marca que nós levamos. Para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós, darmos liberdade plena e total a Deus, que por meio do Espírito Santo muda o nosso pensar e, portanto, muda também o nosso agir. O apóstolo Paulo, ele faz menção na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, que os dons que Deus nos deu, assim como a vocação ou o nosso chamado, eles são irrevogáveis. Isso traz para nós uma perseverança, uma esperança de que o Deus que nos chamou um dia, a quem nós ouvimos, o Deus que nos concedeu dons para que nós servíssemos aos outros, para que nós edificássemos a nossa vida e a vida da igreja do próprio Senhor Jesus, esse Deus persevera, é um Deus que tem compromisso conosco, é um Deus que mesmo no passado nós tenhamos quebrado a aliança que Ele havia feito por meio de Abraão, refeito por meio de Moisés, hoje, em Cristo Jesus, Ele concretiza uma aliança que é inquebrável. A Bíblia nos mostra assim, Deus chama Abraão e diz: farei de você uma grande nação, terei em você e na sua descendência um povo exclusivo meu. O povo peca, o povo sai do centro da vontade de Deus, o povo vai para o Egito. Então Deus chama Moisés e renova esta aliança. No livro de Êxodo, no capítulo 6, verso 7, Deus diz: eu vos farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. Deus então convoca o seu povo agora e renova a sua aliança. Mas a peça central dessa aliança feita por Deus com o seu povo lá no passado, no tempo de Moisés, a peça central era os 10 mandamentos, a lei. Em Êxodo capítulo 20, a
partir do verso 3 nós verificamos Deus falando por meio desta lei: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum tipo de ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que haja no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Se nós olharmos para esses pontos da lei de Deus e o comportamento da nação de Israel, nós vamos perceber que Israel pecou de fato. Israel se afastou da adoração pura e sincera que deveria devotar somente a Deus. Israel construiu ídolos com suas próprias mãos, ídolos de barro, de madeira, de pedra, de ouro, e começaram a profanar o nome do Senhor. Então essa aliança feita pela lei também foi quebrada. O povo de Israel desobedeceu os mandamentos do Senhor. Deus usa então o profeta Ezequiel para denunciar esse tipo de pecado. O que é importante nós aplicarmos às nossas vidas hoje é que, de maneiras diferentes, nós também continuamos a cometer alguns erros e que nos levam a profanar o nome do Senhor. Erros esses que são contraditórios, por exemplo, ao compromisso que nós assumimos ter com Deus através de Cristo Jesus. Ezequiel, então, no capítulo 8 do seu livro, no verso 5, ele diz, Deus falando com ele: filho do homem, olhe para o norte. Ezequiel então olhou e viu a porta do altar, e ali ele comprovou a existência do ídolo que despertava o zelo de Deus. Então Deus disse a Ezequiel: filho do homem, vê você o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que essas. Deus falando diretamente ao profeta, ele denunciou uma prática que estava dentro do templo e que, segundo o próprio Senhor, aquela prática o afastaria dali. Queridos, vamos transportar essa teologia do Antigo Testamento para o Novo Testamento, dentro do conceito de que o templo de Deus hoje somos nós. Paulo nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, da mesma maneira que a profecia de Ezequiel chegou ao povo no passado, denunciando o pecado que havia dentro do santuário de Deus, dentro do templo, onde eles colocaram ídolos falsos, ela chega a nós hoje, nos remetendo a olharmos para dentro do nosso próprio ser. Tantas coisas que nós construímos, permitimos se elevar dentro de nós, como ídolos, objetos de idolatria, coisas que têm ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Mas existe algo que nos faz perseverar. A nossa aliança com Deus hoje é feita em Cristo Jesus. Não é uma aliança feita mais sob a lei, mas ela é feita sobre a graça. E ela, portanto, é inquebrável. Mas o fato dela ser uma aliança inquebrável determina que, da mesma forma que Deus fez intervenções lá no passado por amor e misericórdia do seu povo, Deus ainda faz intervenções nas nossas vidas hoje. Amém, irmãos? Então nós temos por lição principal nessa profecia de Ezequiel, que o mesmo Deus que fazia intervenções na história do seu povo, Ele faz ainda intervenções nas nossas vidas hoje. E nós precisamos estar conscientes disso. Que tipo de intervenção você gostaria que Deus fizesse hoje na sua vida? Eu sei que todos nós trazemos algumas ansiedades no nosso coração, trazemos alguns desejos esses que, em parte, refletem o que é vontade de Deus para nós, mas que, na maioria das vezes, em grande parte, reflete aquilo que é do nosso próprio coração. Mas mesmo assim, pense, que tipo de intervenção você gostaria de ver Deus fazendo hoje na sua vida? Dentro da sua casa, a nível familiar, ou dentro do seu próprio coração? Quantos homens, quantas mulheres hoje conseguem até mesmo identificar aquilo que é uma dificuldade dentro do seu ser?
Aquilo que por Deus hoje é denunciado como um tipo de pecado, mas que eles mesmos, por si só, não encontram forças para vencer. Eu já ouvi alguns crentes dizerem para mim: pastor, foi mais forte do que eu, se desculpando por algum tipo de pecado que cometeram e que levou a algum tipo de fracasso nas suas vidas. Era mais forte do que eles mesmos. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que nesse contexto de uma aliança que é inquebrável, porque é feita pelo próprio Filho de Deus, a perseverança de Deus por nós vai fazer com que Deus venha intervir nas nossas vidas. Que tipo de intervenção você gostaria que Deus fizesse hoje em você? Uma outra pergunta importante nesse momento é: que tipo de intervenção você vê como sendo necessária na sua vida? E nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que é necessário. E só quem sabe o que verdadeiramente é necessário na nossa vida é o nosso próprio Deus. Então a pergunta que nós precisamos sempre estar fazendo é: que tipo de intervenção Deus, o Senhor, deseja fazer em nós? E nós precisamos estar com os corações abertos para recebermos essa intervenção do Senhor. Dentro da história de Israel, o povo de Deus, nós vimos Deus intervindo de diversas maneiras. E marcantes, como por exemplo, a derrota para os assírios, e agora eu me refiro ao Israel do norte, as 10 tribos de Israel que ficaram no norte. E essa derrota para os assírios os levou a um cativeiro assírio. E depois, alguns anos mais tarde, o Israel do sul, agora Judá, as 2 tribos de Judá e Benjamim, também sofreram uma intervenção direta de Deus, sendo derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que também os levou a um cativeiro. Essa foi considerada uma das intervenções mais fortes e mais poderosas, porque Deus de fato arrancou os seus filhos de uma terra aonde Ele havia prometido deixá-los ali. Isso acontece conosco hoje, irmãos, da mesma proporção. Deus não muda. A força de Deus que em nós opera, ela opera em amor, motivada pelo seu amor, alicerçada pela sua misericórdia. As nossas necessidades mudam, os nossos contextos mudam, e eu sei que até mesmo a nível de pessoas, cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa vive dentro de um contexto social e cultural diferente. E, portanto, a manifestação de Deus será de forma diferente na vida de cada um, mas a motivação é a mesma: o seu amor, a sua misericórdia e o desejo de manter a sua aliança conosco. Muitas vezes Deus tem nos tirado de alguns contextos geográficos mesmo. Eu vejo Deus tirar pessoas de suas casas, vejo Deus tirar pessoas de cidades. Eu vejo Deus mexendo com as nossas vidas, por amor de nós. Quantos pecados, irmãos, são evitados, são cancelados, são anulados, por conta de mudanças geográficas na vida de servos e servas de Deus. Podemos pensar a esse nível, principalmente no que diz respeito aos pecados do coração. Quantos adultérios são cancelados, são anulados, são deixados para trás, porque Deus moveu famílias, transportando-as de uma cidade para outra. Mas o mover de Deus, muitas vezes não acontece somente no campo geográfico das nossas vidas, não. Muitas vezes o mover de Deus alcança a nossa mente e faz com que ela se transforme. É nesse aspecto que nós vemos o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento, para que então nós possamos experimentar aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
O Deus que fez intervenções no passado é o Deus que ainda faz intervenções nas nossas vidas hoje. E essa intervenção de Deus também tem por objetivo mostrar que Deus zela pela honra do seu próprio nome e também pela sua reputação. Dentro desse texto de Ezequiel que nós lemos, olha na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36, versos 22 e verso 23. Deus fala ao profeta: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer estas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que nós percebemos e aprendemos nesse texto especificamente? Deus tem um zelo muito grande com o nome e a identidade que Ele nos concedeu. Você hoje pode se identificar como um servo do Senhor. Você hoje pode se identificar como um cristão. Você hoje pode dizer que goza das bênçãos e das promessas de Deus. Então a questão está: o que você tem feito para zelar pelo nome e pela reputação do Deus a quem você serve? Ou do Deus a quem você declara servir? Deus tem um zelo com a sua honra. E Ele vai intervir nas nossas vidas também, irmãos. Não só motivado pelo seu amor por nós, mas motivado também pelo compromisso que Ele tem com o seu nome e sua característica e atributo de ser santo. Portanto, Deus exige de nós santidade. Duas perguntas nós precisamos então gravar. Será que nós temos honrado o nome do Senhor através da nossa vida? Ou você tem buscado a honra pessoal e usado o nome de Deus para trazer honras para você? Esse é um aspecto importante. Deus tem que estar em primeiro lugar no seu coração, antes de você mesmo. Maior do que o seu amor próprio, tem que ser o seu amor por Deus. A segunda pergunta que nós precisamos gravar no nosso coração, na nossa mente: será que o nosso viver tem servido de desafio ou de desculpa para as pessoas? Preste atenção. Será que o nosso modo de viver tem servido de desafio para os outros ou tem servido de desculpa para alguém? Será que a nossa maneira de viver tem sido um desafio para que outros também se espelhem em nós, se convertam, busquem a identidade de cristãos? Ou será que o nosso jeito desleixado de viver tem servido de desculpa para que alguém diga: eu não quero ser um cristão, porque para ser igual fulano é melhor ser quem eu sou hoje? Eu quero te dizer que a nível da profecia de Ezequiel, essas perguntas são pertinentes a nós. Nós temos um Deus que leva a sério a sua aliança. Nós temos um Deus que nos ouve da mesma maneira que nos ouve nos momentos das nossas enfermidades, nos momentos das nossas dores, nos momentos dos nossos choros, das nossas lágrimas. É o Deus que nos ouve e que está atento às nossas orações nos momentos das nossas alegrias, das nossas descontrações, e que muitas vezes nos levam a distrações espirituais. O que a profecia de Ezequiel nos faz pensar e refletir, irmãos, é que se nós queremos o cuidado de Deus nos momentos das nossas enfermidades, das nossas lutas, das nossas angústias, nós também devemos querer o mesmo cuidado de Deus nos momentos das nossas alegrias e vitórias. E o cuidado de Deus está associado ao seu amor, mas aqui, no livro de Ezequiel, está claro que o cuidado e o zelo de Deus também estão associados à nossa santidade.
E santidade nada mais é do que a seriedade com a qual nós tratamos o nome e as coisas de Deus na nossa vida. O povo de Deus estava debaixo de cativeiro. O povo de Deus estava deslocado da terra que Deus havia prometido para eles. Suas casas tinham sido destruídas lá em Jerusalém. O templo onde eles adoravam tinha sido queimado, destruído. Era um povo que precisava de restauração. Era um povo que precisava de uma intervenção do Senhor. Preste atenção também nesse detalhe. A restauração na nossa vida é uma espécie, é uma categoria de intervenção de Deus no nosso ser. E eu vejo 3 maneiras de Deus intervir em nossa vida, especificamente nesse texto. Pelo menos 3 maneiras. Eu percebo que Deus pode restaurar a nossa condição física, a nossa condição material. No versículo 24 de Ezequiel 36, nós lemos Deus prometendo: eu os tirarei das nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Mesmo Deus que interviu deslocando, permitindo o cativeiro, tirando o seu povo da terra prometida, era o Deus que agora estava propondo e prometendo intervir de maneira a trazê-los de volta. Isso diz respeito a uma intervenção física, isso diz respeito a uma intervenção material, isso mexe com a nossa posição social, nosso contexto cultural, isso mexe com a nossa vida financeira, a nossa vida econômica. Eu lembro de um dos salmos da palavra de Deus, Salmo 137, no qual o salmista relembra e revive mentalmente o passado no cativeiro da Babilônia, onde ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. E os nossos opressores nos pediam canções. E aí ele se perguntava: como, pois, poderíamos cantar o cântico do Senhor numa terra estranha? O período do cativeiro babilônico foi um período de derrota. Foi um período de intervenção, foi de Deus para a vida deles, porque Deus queria restaurar o seu povo. Porque muitas vezes, irmãos, é melhor nós estarmos debaixo de um aperto financeiro, econômico, às vezes até mesmo emocional e sentimental, mas tendo a mão de Deus agindo sobre nossas vidas, do que às vezes estamos vivendo num conforto, numa vida muito confortável, mas com um Deus distante de nós. Percebam que quando Deus levou Ezequiel a ter uma visão, lá no capítulo 8, acerca do que ele estava denunciando como pecado no templo, Deus também diz: esse pecado está me afastando do meu próprio santuário. Qual é o santuário de Deus hoje? A nossa vida, o nosso ser. Significa que o nosso pecado afasta o nosso Deus. E se afasta de nós o nosso Deus, afasta também de nós a mão de Deus que nos protege. Perceba? Uma vez eu estava conversando com um pastor teve aqui, o Daniel de Souza, e discutindo justamente isso. E quando eu falei sobre a mão de Deus que nos protege, e que se ela sair de sobre nossas vidas, o que será de nós? Ele falou assim: é mesmo, pastor. Eu sempre construí uma ideia de que existe uma mão de Deus que pesa sobre nós. Mas agora eu estou compreendendo que não precisa a mão de Deus pesar, basta Deus retirar a sua mão de sobre nossas vidas e deixar que nós caminhemos por nossas próprias pernas. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Se seguirmos o nosso próprio coração, irmãos, nós vamos levar nossas vidas a caminhos enganosos que darão de fato na nossa derrota, a nossa destruição. Uma outra maneira que eu vejo Deus intervir nas nossas vidas é o fato dele desejar purificar e santificar o nosso ser,
Vai no versículo 25 agora. E Deus fala por meio de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Deus intervém nas nossas vidas com o objetivo de nos santificar, de nos purificar e de nos afastar de todo tipo de pecado que nos afasta dele também. Se fizermos uma comparação desse texto de Ezequiel com o que o autor aos Hebreus fez no Novo Testamento, aliás, irmãos, a carta aos Hebreus no Novo Testamento faz uma ligação teológica do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Faz a transposição de todo tipo de adoração, de todo tipo de relacionamento que antes era fundamentado pela lei. O autor aos Hebreus consegue fazer, inspirado pelo Espírito Santo, uma transposição da maneira como Deus se relaciona conosco hoje debaixo da graça. Hebreus, capítulo 10, verso 22, nos diz: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O autor aos Hebreus no Novo Testamento usa os mesmos objetos, as mesmas metáforas do Antigo Testamento. A aspersão de água que os judeus usavam como símbolo de purificação, ele agora aplica isso como metáfora que vem simbolizar a purificação da consciência do ser humano. E ele diz que o que verdadeiramente Deus quer é uma consciência pura e limpa dos seus pecados, e que os nossos corpos cristãos sejam verdadeiramente lavados com uma água pura, não a água fisicamente falando, materialmente falando, mas com a água que representava o Espírito Santo. Uma outra maneira que eu vejo Deus intervir é o fato dele prometer restaurar a nossa vida emocional e a nossa vida sentimental. Coração, na Bíblia, dentro do contexto científico que ela foi escrita, ela atribuía a esse órgão do corpo, o coração, como sendo o órgão sede dos sentimentos e das emoções. Hoje nós compreendemos que é a nossa mente, o nosso cérebro, que compõe, que suporta, que constrói a parte volitiva do nosso ser, as nossas vontades, os nossos desejos, também os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas, no versículo 26, nós percebemos esse outro enfoque da maneira de Deus intervir na nossa vida. Deus fala por meio de Ezequiel: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Coisa linda, irmãos. Um Deus que olha para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para as nossas dores. Um Deus que olha para os nossos traumas. E um Deus que quer restaurar a nossa vida por completo. Essa restauração da nossa vida emocional e sentimental agora passa pela transformação também da nossa mente. Deus é um Deus que contempla o homem todo, na sua totalidade, em todo o seu ser. Percebam que o contexto da profecia era do exílio na Babilônia. Percebam que hoje o contexto do exílio se manifesta de outras formas. Há tantas pessoas exiladas hoje, ou seja, extraídas, deportadas de uma situação na qual elas viviam por conta de uma intervenção de Deus.
Há muitas pessoas hoje que estão exiladas por conta dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, como aconteceu no passado. Há muitas pessoas hoje aprisionadas por conta dos seus próprios sentimentos, das suas mágoas, daquilo que não conseguem perdoar lá atrás, daquilo que muitas vezes acompanha suas mentes, suas vidas como sombra. O que nós precisamos ver nesse texto do profeta Ezequiel é que nós temos um Deus que tem promessas de restauração para a nossa vida, de maneira completa, de maneira inteira, integral. Nós temos um Deus que promete livramento, que promete suprimento e que promete honra para a nossa vida. Finalizando o texto de Ezequiel 36, olha agora no versículo 29, no versículo 30. Deus diz: eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Percebam, irmãos, o compromisso de Deus conosco. A aliança que Deus fez conosco, ela nos vê e nos contempla de maneira integral. Talvez haja alguém hoje passando por algum tipo de dificuldade, de sofrimento, algum tipo de exílio, algum tipo de cativeiro, que passe também pelo campo da provisão na sua vida. Eu identifico hoje, por exemplo, o desemprego, que para muitas pessoas tem sido uma espécie de cativeiro. Eu identifico hoje uma crise conjugal, uma separação, que para muitas pessoas representa um tipo de cativeiro. Quantos maridos estão longe dos seus filhos, quantas esposas estão distantes da sua casa, dos seus lares. Mas o que nós percebemos aqui, irmãos, é que em Cristo Jesus, a promessa de uma aliança com Deus, ela refaz, ela tem poder de nos restaurar, de nos remover, de nos trazer de volta aquilo que Deus tinha nos concedido como promessa. A palavra de Deus há tantos exemplos de restauração que Deus nos deu, que Deus deu aos seus servos. Nós olhamos, por exemplo, Jacó, irmãos. Jacó mente para o seu pai, Jacó trapaceia com o seu irmão Esaú, Jacó foge de casa, debaixo de uma ameaça de morte, da vingança do seu irmão. Mas Jacó se encontra com Deus, Jacó é visitado por Deus e em sonho ele vê uma escada na qual os anjos subiam e desciam. E ali então ele percebe que Deus estava com ele. Ele então ergue um altar para o Senhor e diz que verdadeiramente Deus o visitou. Era o Deus que queria perseverar com ele, caminhar com ele. E nós olhamos para a vida de Jacó e vemos quantas transformações, quantas intervenções de Deus na vida daquele homem, quantas permissões de Deus na vida daquele homem. Parece que para cada tipo de pecado que Jacó tinha cometido, Deus permitiu uma nova lição. Ele enganou seu irmão Esaú, enganou seu pai. E quando ele se apaixonou por uma das filhas de Labão, o seu sogro veio a enganá-lo também. E ele teve que trabalhar de graça 7 anos por Raquel. E na hora do casamento, o seu sogro lhe deu Lia. Trabalhou então mais 7 anos para o seu sogro. E para se libertar daquele tipo de cativeiro opressor na casa do seu sogro, Jacó teve que permitir muitas mudanças, muitas transformações dentro do seu interior. Com certeza ele repensou sobre todo tipo de pecado que ele havia feito, até se encontrar numa circunstância da qual ele se via devedor do seu irmão. Ele então vai voltar para casa, tempos depois, em busca do perdão de Esaú. E Deus trabalhou no coração daquele homem, de maneira tal que ele pudesse ser restaurado completamente em toda a sua vida. Nós vemos Pedro, agora no Novo Testamento, momentos depois de ter prometido
defender Jesus com a sua própria vida. Ele disse: por ti, Senhor, darei a minha própria vida, ou seja, estarei contigo até a morte. Momentos depois, Pedro nega a Jesus. 3 vezes nega a Jesus. E nós vemos Jesus, depois da sua ressurreição, voltando e indo em direção a Pedro para restaurar aquela alma arrependida, que amargaria para o resto de suas vidas aquele pecado da negação, pelo um Cristo que ele reconhecidamente tinha percebido que lhe daria a vida pela salvação dos seus pecados. Então nós vemos o próprio Senhor Jesus indo em busca de Pedro e restaurando a vida de Pedro. Queridos, nós precisamos nos enxergar dentro desse contexto do coração de Deus. Talvez hoje haja aqui pessoas que estejam passando por uma situação semelhante ao povo de Israel no passado, semelhante a Jacó, semelhante ao apóstolo Pedro. Deus que os visitou é o mesmo Deus que nos visita hoje, que deseja trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes e refazer aquilo que o pecado desfez na nossa vida. Basta nós reconhecermos, basta nós querermos, e nós vamos ver Deus tratando o nosso coração. Isso significa que não há nada no nosso passado que alguma pessoa tenha feito contra nós, que o diabo tenha feito contra nós, ou que nós mesmos tenhamos permitido acontecer na nossa vida. Não há nada que Deus não possa desfazer pelo seu amor, pelo seu poder e pela sua graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos apresentar para Deus a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Que nós possamos honrar o nome do Senhor e que nós possamos rever os nossos conceitos, mas sempre buscando os conceitos do Senhor. Que Deus nos abençoe.